Paz do Senhor, irmãos. Damos graças a Deus de podermos estar mais uma vez na casa do Senhor para aprender mais da sua palavra. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 17. João, Evangelho de João, segundo escreveu São João, capítulo 17. Nós iremos ler os primeiros 5 versículos. Somente os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ó Deus, nós louvamos o teu nome e a ti glorificamos pela sua eterna bondade e misericórdia. Agradecemos de poder estar na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz através das Escrituras. Nós oramos, ó Deus, pela vida dos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite. Que o Senhor venha curá-los, abençoá-los, usar de misericórdia para com a vida de cada um. Fala conosco o nosso coração, através desta palavra. Que o teu nome seja enaltecido e engrandecido. Nós te rogamos por tudo e assim te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. A gloriosa oração de Jesus. Eu pretendo, nesse capítulo 17 de São João, por isso que eu li os primeiros 5 versículos, eu pretendo dividir em 4 séries, de 3 a 4 séries, este capítulo 17. Hoje nós apenas vamos falar dos versículos 1 ao 5, e assim nós vamos falar em 3 ou 4 vezes, 4 semanas, todo o capítulo 17. Nós vamos por etapa. A Bíblia, irmãos, está repleta de grandes orações de homens de Deus. Nós vemos isso, as orações de Moisés, a oração de Abraão, nós vemos a oração de Salomão, as grandes orações que a gente vê na Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, a oração de Ana, oração poderosa. Mas esta oração aqui, irmãos, do capítulo 17, é de longe a melhor de todas as orações registradas na Bíblia. Não há uma oração na Bíblia que se compare com essa oração do capítulo de número 17, registrado pelo pelo evangelista São João. Mas Jesus, irmãos, ele está além de tudo isso. Ele orou a única oração longa. Essa é a única oração longa registrada nos evangelhos. A oração intercessória de Jesus. As palavras que Jesus falou aqui são palavras simples, irmãos, mas ela é cheia de ideias tão profundas, emocionantes e cheias de significados. Essa oração de Jesus é a oração mais poderosa que existe na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento.
Melanchthon, ele escreveu o seguinte sobre essa oração de Jesus: não houve voz que jamais tenha sido ouvida no céu ou na terra, mais exaltada, mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a oração oferecida pelo Filho a Deus em pessoa. Esta é a sublime oração, a oração gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração genuína, que muitas vezes revela o ser mais interior de uma pessoa. Em João 17 é uma oportunidade única de nós vermos a natureza e o coração de Jesus. Aqui Jesus se expõe totalmente diante do Pai, nessa oração intercessória. E nesta oração, Jesus tocará em muitos dos temas desenvolvidos. Jesus, através dessa oração, ele vai falar de glória, ele vai falar de glorificar, de enviado, de crer, de mundo, de amor. Jesus engloba todos esses temas nessa oração que ele faz diante do Pai. A oração de nosso Senhor claramente não é uma oração, irmãos, de um inferior a um ser superior. Não é que Jesus era inferior e Deus é superior, não, porque Deus e o Filho e o Pai e o Filho, eles têm a mesma natureza. Então não significa que Jesus ali estava sendo inferior, mas era o Pai, era o Filho diante do Pai. E era o Pai ali recebendo a oração do seu Santo Filho. Os dois têm somente uma mente. O Filho não está buscando ali dobrar o Pai, irmãos, e a sua vontade. Ele expressa o propósito da divindade, ou seja, Jesus, quando ele faz esta oração, ele está orando segundo o propósito de Deus, o projeto que Deus tem para a humanidade, o plano de Deus que está perto a se consumar na cruz. Então Jesus faz essa sublime e poderosa oração, a intercessória, a oração intercessória de Jesus Cristo. Nós vamos ver, irmãos, que dos versículo 1 ao versículo 5, Jesus, ele vai orar por si mesmo. Jesus, ele vai pedir por ele mesmo. Vamos entender esses versículos, qual a forma que Jesus orou. No versículo de número 1, o texto diz: Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. A pregação pública de Jesus já havia terminado, agora faltava apenas a cruz, irmãos, e dessa forma, Jesus se entrega totalmente à oração. Já tinha feito os trabalhos que ele tinha que ter feito, a obra do Pai estava se consumando, agora chegou o momento de Jesus ir para a cruz, e antes dele ir para a cruz, ele vai orar por 3 classes de pessoa. Jesus vai orar por ele mesmo. Aqui Jesus vai orar pelos seus discípulos que estavam lá presentes naquele momento, e Jesus vai orar por todos nós e pela igreja, por nós que ainda nem havíamos nascido. Dentro dessa oração está incluídas as nossas vidas também. Ou seja, Jesus, ele levantou os seus olhos ao céu e olhou para o Pai. Ele se veste de intercessão especial e coloca sua alma na vida antes de colocar a sua alma na morte, porque ele sabia que estava prestes a morrer. Jesus olhou para o céu em um sentido de esperança. Não estava triste ou abatido nessa oração. Ele estava alegre, ele estava esperançoso, mas ele sabia, irmãos, a provação que viria, as dificuldades que ele teria que enfrentar. Então ele encara isso através da oração, de joelhos diante do Pai. É uma oração de fé, confiança e vitória, mas ele sabia do verdadeiro conflito que ele teria que enfrentar, os seus algozes lá na cruz do Calvário. Jesus havia acabado de afirmar, irmãos, em São João 16, no versículo 33, antes de começar o primeiro, pode ver o último versículo do capítulo 16. Ele diz:
tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele estava ali como vencedor. Jesus não estava ali como derrotado, não, mas ele estava se preparando através de oração, orando por si mesmo. Ele logo em seguida oraria pelos seus discípulos, como eu disse, e oraria também pela sua igreja e por nós que haveríamos ainda de nascer. Ele não mencionou os seus problemas ou decisões que ele deveria tomar. Não, ele se preocupou com os outros. Ele estava pensando nas coisas mais elevadas, pois tinha um compromisso certo com o Pai, independente do que fosse acontecer. Ele sabia que precisava ir para a cruz. Aí ele fala: Pai, é chegada a hora. Ele diz: Pai, é chegada a hora. A hora havia chegado. Esta é uma oração profunda e rica em relacionamento familiar. Deus Pai e Deus Filho. O Filho agora estava para ir à cruz do Calvário, para se entregar por amor a nós, por amor à humanidade, aos homens. E ele diz: Pai, é chegada a hora. O artigo definido a, irmãos, especifica a hora, a única hora que chegou. Jesus sabia de tudo. Ele não tinha um relógio, ele não tinha um celular, ele não sabia, ele não tinha a hora para ele ficar sabendo a hora que havia chegado, mas Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ali estava o momento, e é dessa maneira que ele olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora do Filho de Deus. Jesus sabia agora o seu tempo, a sua hora, a hora do sacrifício na cruz, em que ele se entregaria em favor de todos os homens, em favor da humanidade. E nessa oração, quando ele diz: Pai, é chegada a hora, o que é que Jesus se preocupa? Ele fala: glorifica o teu filho. Ele ora por si mesmo. Ele fala: glorifica o teu filho. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas não é, irmãos, uma oração egoísta. Não é que Jesus estava sendo egoísta, não. Jesus estava preocupado com a glória do Pai. Por isso ele disse: glorifica ao teu filho. É como se Jesus falasse: mostre ao mundo que o teu filho também é um Deus homem. Sabe, ressuscita-o e leva assunto ao céu. O teu filho vai morrer, meu pai, mas ressuscita ele e leva ele para o céu. Ele diz: glorifica o teu filho, ou seja, seja o Senhor glorificado também no teu filho. É a cruz que glorificará o Filho, irmãos, ao mundo da humilhação, mas um instrumento de glorificação aos olhos de Deus. E a maioria de nossas orações são bem diferentes das de Jesus. Vejam, irmãos, que a cruz era a forma de glorificar o nome de Deus. A cruz de Jesus, irmãos, o seu sofrimento era a maneira dele ser glorificado, aonde o mundo reconheceria, o mundo veria o Filho de Deus morrendo ali na cruz do Calvário. Por isso ele fala: Pai, glorifica o teu Filho, ou seja, me permita, me dê a sua presença, agora que eu estou indo para ser levado ao martírio, para ser crucificado. E ele fala: Pai, glorifica o teu filho. A verdade, irmãos, que nós jamais teríamos condições de orar como Jesus orou. Não há possibilidade de nós orarmos desse jeito. Os nossos objetivos, na maioria das vezes, são outros. Assim reclamamos a demora da resposta das nossas orações. Mas Jesus, ele ora de tal forma, de tal maneira, mesmo indo para a cruz morrer, ele fala com o Pai: Pai, que o Senhor seja glorificado na minha morte. Assim Jesus continua a sua oração, irmãos. Ele vai no versículo 2, ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Vejam bem, irmãos, Jesus aqui, irmãos, ele alega autoridade sobre toda a humanidade,
que Jesus mostra que ele tem a capacidade de conceder vida eterna. Este é o versículo de número 2. Ali, ó, glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, assim como lhe deste poder sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. Jesus reivindica a sua divindade. Não há ninguém neste mundo que possa conscientemente, irmãos, fazer tal reivindicação. Qual é o líder religioso nesta terra? Qual é o líder de uma religião neste mundo que pode falar isso diante de Deus? Não há, somente o Filho de Deus. Só Jesus tem autoridade para determinar o destino final dos homens. Jesus tem autoridade sobre toda a carne, sobre todos os homens. Essa é a nossa esperança, irmãos, e a certeza de nós evangelizarmos os ímpios. Quando nós chegarmos os ímpios, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder nas nossas vidas, em dizer para os ímpios, olha, Jesus tem autoridade sobre a sua vida porque Ele é Deus. Se nós fôssemos de uma outra religião, como que nós poderíamos falar assim para os ímpios? Como que poderíamos proclamar desta forma para os ímpios? As outras religiões existem, irmãos, na verdade, é porque existe o cristianismo, é porque o Senhor Jesus morreu na cruz, e Jesus, Ele tem autoridade, o Pai deu autoridade a Ele, Jesus reivindica isso em oração diante do Pai. Jesus tem autoridade sobre os homens, Jesus tem autoridade sobre as suas criaturas, e nós temos esse poder na hora da oração, nós temos esse poder na hora da evangelização, nós temos esse poder na hora de proclamarmos o Evangelho, irmãos, convicção, certeza, poder do Espírito Santo, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo manda, que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Ele tem poder nos céus e na terra, e Deus nos deu autoridade para falar no nome de Jesus Cristo. Ele fala nessa oração, assim como lhe deste poder sobre todos os homens, sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Independente se creem ou não, se eles rejeitam ou até mesmo se são ignorantes, Jesus tem, irmãos, autoridade sobre os homens, aos que creem, aos que não creem, acreditando ou não acreditando, zombando da igreja, zombando dos crentes, falando mal do Evangelho, falando mal de Deus, mas Jesus tem autoridade porque Ele conquistou isso lá na cruz, diante do seu Pai. Assim nós podemos orar em favor sobre aqueles que ainda devem crer. Nós temos o poder de orar por eles, como Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto, zerou, fechou. Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Deus, Jesus é soberano, Ele é glorificado por toda a eternidade, nos céus, na terra, debaixo da terra, por toda a eternidade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E nós crentes entendemos, irmãos, e glorificamos a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Ele manda em nós, precisa comandar em nós, porque Ele é o nosso Senhor. Ele pode nos conceder a vida eterna, afinal, nós somos um presente de Deus a Jesus Cristo. Por esta razão, Jesus disse, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ou seja, nós somos um presente de Deus, irmãos. Nós somos um presente de Deus. Um presente de Deus a Jesus. Um presente de Deus que Deus deu a Jesus. Jesus conquistou esse presente lá na cruz do Calvário. Ele continua então explicando, na oração, nós vamos entender o que Jesus quis dizer agora, e ele vai falar sobre a vida eterna. No versículo 3 ele diz, e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna é essa? Qual é a vida eterna?
A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é a vida eterna, irmãos. Isto que é a vida eterna, é conhecer a Deus pessoalmente, irmãos. Isso que é vida eterna, é ser amigo de Deus, é ser amigo pessoal de Deus, é conhecer Deus. Conhecer Deus, irmãos, não é saber sobre coisas sobre Deus, mas é ter um relacionamento com Ele através da fé em Jesus, irmãos. Pois é impossível conhecer o Pai sem o Filho. Então, conhecer a Deus é quando nós temos um relacionamento com o nosso Pai, através da fé em Jesus Cristo, coisa que o mundo não tem, coisa que os ímpios não têm. Acha que nós estamos perdendo tempo na igreja, acha que nós estamos perdendo tempo orando, eles pensam que nós estamos perdendo tempo lendo a Bíblia, guardando a palavra de Deus. Eles não entendem que a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, é porque foi gerada em nós a vida eterna. E quanto mais nós fazemos isso, porque nós conhecemos a Deus, a gente vem para a igreja com amor, lemos a Bíblia com amor, oramos com amor, buscamos a Deus com graça, porque nós somos amigos de Deus. Não simplesmente ouvimos falar de Deus, mas é porque nós o conhecemos pessoalmente. Nós o conhecemos de joelho, nós o conhecemos orando, nós o conhecemos adorando, porque Ele é o nosso amigo que nos deu a vida eterna. Não basta crer simplesmente em Deus, irmãos, só a convicção não salva. As pessoas pensam que porque não é ateu, elas já são salvas. Não. A convicção de que Deus existe não salva ninguém. Não, é necessário comunhão com Deus, porque Tiago disse em Tiago 2,19, irmãos, que até os demônios creem. Os demônios creem, os demônios tremem diante de Deus. Os demônios, Tiago disse o seguinte, que os demônios sabem que Deus existe, conviveu com Deus, eles tremem diante de Deus, mas não obedecem a Deus. Então, a vida eterna que quando Jesus disse, é esta que te conheçam a ti só, é ter comunhão com Deus, ser amigo de Deus. As pessoas podem ser sinceramente religiosas e ainda não conhecer a Deus. A pessoa pode passar, irmãos, 10, 15 anos dentro da igreja e não conhecer a Deus. Pode passar o tempo todo, às vezes, fazendo movimentos religiosos, levando uma vida religiosa e não conhecer a Deus, e não saber quem é Deus. Essa semana eu ouvi um cristão falando, engraçado, eu vejo as pessoas dizendo o seguinte, Deus falou comigo. Deus nunca falou comigo, ele disse. Aí outro perguntei, você nunca ouviu a voz de Deus? Não, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca ouvi Deus falar comigo. Irmãos, um crente que se diz cristão, que nunca ouviu Deus falar com ele, o que ele quer dizer com isso? Será que é uma voz audível, como Adão ouviu lá no Éden? Não. Deus não vai falar conosco na voz audível, mas Ele fala de uma maneira sobrenatural ao nosso coração. Ele fala através da palavra, nós ouvimos a palavra. Ele fala através do Espírito Santo, e nós ouvimos a voz através do Espírito Santo. Um louvor que é cantado aqui, irmãos, o Espírito Santo pega aquele louvor e fala o nosso coração, e Ele vai sempre nos orientando e dirigindo os nossos passos para que nós possamos glorificar o Seu nome. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender quem é Deus, compreender quem é Deus, e isso só é possível através de uma vida de comunhão, de conhecimento dEle, através da oração. Às vezes, irmãos, nós nos esforçamos muito para conhecer outras pessoas, nós fazemos amizade, às vezes fazemos um esforço para conhecer e fazer amigos, mas não nos esforçamos para conhecer a Deus. E para se conhecer a Deus, irmãos, não adianta a gente deitar, levantar, acordar, dia após dia, nós não vamos conhecer a Deus assim, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus quer que nós o busquemos
que nós nos aproximemos, lemos a sua palavra, busquemos Ele através da oração, de uma vida de santidade, de piedade. É assim que nós vamos conhecer a Deus. É desta maneira que Deus quer que nós o conhecemos. Então é necessário nós nos esforçarmos assim como a gente se esforça para fazer amizade, para conhecer amigos, para fazer comunhão com os amigos. Precisamos de ter essa comunhão com Deus. A vida eterna, irmãos, não é algo merecido pelo próprio caráter, não é porque a pessoa tem caráter, ou porque a pessoa tem conduta que ela alcança a vida eterna, não. Hoje mesmo a pessoa estava falando comigo que ele conheceu uma pessoa ateu. Pensa num homem que tem um caráter, irmãos. Um homem sério com as coisas dele, com a conta, mas nem, aquilo não significa nada se ele não aceitar Jesus. O que nós precisamos é de caráter de Cristo nas nossas vidas. Mudar o nosso caráter de homem mundano e deixar o caráter de Cristo dominar sobre o nosso caráter. É isso que precisa ser feito. É uma dádiva de Deus, irmãos, para quem reconhece que é pecador, arrepende-se e crê em Jesus Cristo. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é receber a vida eterna, irmãos. Tenney, ele escreveu: vida é o envolvimento ativo com o ambiente. Morte é a cessação do envolvimento com o ambiente, sendo tanto físico quanto pessoal. Ou seja, vida eterna significa que estamos vivos e ativos para o ambiente de Deus. Quando nós cortamos o nosso ambiente com Deus, nós cortamos também a nossa vida, irmãos. Automaticamente, nós só teremos vida se nós estivermos no ambiente de Deus. Se nós cortarmos o ambiente de Deus, o relacionamento de Deus conosco, nós vamos deixar de ter vida. É claro. Porque onde Deus está, no ambiente de Deus, irmãos, ali tem vida. Ali vai ter bênção, ali vai ter luz, ali vai ter paz, ali vai ter harmonia, vai ter tudo de bom no ambiente de Deus. Mas quando nós fechamos o ambiente de Deus e vamos para o nosso próprio ambiente, nós deixamos de ter vida, nós deixamos de ter alegria no coração. Não é assim que as pessoas que se desviam ficam numa situação horrível de trevas, irmãos. Porque estava no ambiente de Deus, onde tinha luz, tinha tudo de bom. Ele deixa tudo aquilo ali e vai para um mundo de trevas, angústia, tristeza, fadiga, opressão. Não tem aquela alegria plena, precisa das coisas do mundo para preencher o vazio do coração e da alma, e não consegue a vida plena. Então a vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Se o ambiente espiritual de Deus não afeta e nem domina a nossa vida, então pode ser dito que não temos ou experimentemos a vida eterna. Precisamos estar no ambiente de Deus para termos a vida eterna. Se assim for, então vivemos na mesma dimensão que os animais vivem e existimos como se estivéssemos mortos para Deus e seu ambiente, assim como os animais. Então nunca devemos deixar o ambiente de Deus, irmãos, que nós precisamos ter a vida eterna. E ele disse aqui, Jesus disse na oração: e a vida eterna é essa, que te conheçam. Essa palavra conheça, irmãos, tem o significado de uma experiência crescente. Conhecer hoje, conhece amanhã. Passa o dia de amanhã, você passa a conhecer Deus novamente. Nós nunca vamos conhecer na totalidade quem é Deus, irmãos. Nem na eternidade nós vamos conhecer totalmente quem é Deus. Nunca vamos conhecer, porque Ele vai se renovar. Lá não tem dia nem noite, mas vamos falar na nossa linguagem aqui. Lá no céu, na eternidade, nós vamos nos renovar todos os dias. Hoje você conhece Deus, amanhã é de outro jeito e depois de outra forma. Não é que Deus muda o seu caráter, mas vai se revelando, e nós nunca vamos consumir o conhecimento de Deus na eternidade. Isso é uma glória, irmãos, isso é uma grande bênção nas nossas vidas, que o mundo não sabe, que não crê, não acredita nisso, mas é isso que está nos esperando, irmãos. Agora imagine o ímpio que morre sem Deus, vai para um lugar de tormento, de angústia, que nunca vai ver a glória, nunca vai ver a alva.
sofrimento após sofrimento, sem crescimento, sem elevação espiritual, sem desenvolvimento, sem comunhão com o seu Criador. Portanto, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é vida eterna, irmãos. Jesus, ele continua então no versículo de número 4, eu te glorifiquei, eu glorifiquei-te na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus, irmãos, não esperou até a sua obra na cruz para glorificar ao Deus Pai, não. A sua vida inteira glorificou a Deus na terra, desde o seu nascimento à morte. Jesus glorificou o Pai através da sua fé, da sua obediência, da obra que ele fez. Ele glorificou a Deus em cada sermão, cada cura que Jesus fez nos doentes, tudo isso ele glorificou a Deus. Ele dando instruções, treinando os seus discípulos, ele glorificou a Deus. Nos confrontos com os religiosos, em tudo Jesus glorificou o seu Pai. Ele disse: eu glorifiquei-te na terra. Jesus não esperou morrer para glorificar a Deus, não. Em sua vida aqui, ele já estava glorificando. E ele disse: tendo consumado a obra, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, a missão que Deus deu a Jesus, ele consome, ele faz essa obra, ele projeta essa obra, a consumação dessa obra, com confiança, com certeza, e vai até a cruz do Calvário para consumar ela, para findar essa obra. Pois Jesus aqui ele fala de um jeito que ele sabe, irmãos, que ele era o Cordeiro de Deus que estava morto antes mesmo da fundação do mundo. Por isso ele fala com convicção, antes mesmo de morrer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Porque o Pai já tinha, ele já teria sido morto na mentalidade do Pai. O Cordeiro de Deus que havia sido morto antes da criação do mundo. A obra estava completa na mente e coração de Deus. Deus sabe como a obra em sua vida já estava completa e realizada. O Pai já tinha visto isso. E reconhecemos que Jesus completou a sua obra adequadamente em nossas vidas, trazendo a glória ao seu santo Pai. Por isso, ele ora desta maneira: eu te glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Mesmo sem ter morrido, mesmo sem ter ido ainda para a cruz, ele já tem convicção. Jesus tem 100% de certeza que a obra foi consumada, mesmo sem ter morrido na cruz do Calvário. Essa oração de Jesus, irmãos, quando ele está orando por si mesmo, por ele mesmo, ele vai orando para fortalecer, para aumentar mais e mais a sua comunhão com o Pai, a sua intimidade com o Pai. Eu acho que o coração de Jesus, irmãos, não via a hora de estar junto ao Pai. Aquela comunhão que ele tinha com o Pai antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo dele descer. Essa oração de Jesus deixou o coração de Jesus palpitando de alegria, de fervor, sabendo que a hora tinha chegado, que ele já tinha consumado, que ele estava deixando a terra e ia para o encontro do Pai, aquele que ele viveu de eternidade a eternidade, e veio à terra para fazer e consumir a obra do Pai. Isso que é um coração sigiloso, o coração de Jesus Cristo. E no verso de número 5, Jesus continua pedindo a Deus para que o Pai o glorifica. Ele fala no verso 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai. Ou seja, eu te glorifiquei na terra. Eu exaltei o teu nome na terra. Eu fiz a tua obra na terra. Aí ele fala: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Vejam bem, irmãos, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que vontade de Jesus de estar ao lado do Pai. Ele pede ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai tem. A mesma glória.
Jesus não está pedindo aqui, irmãos, para ser independente do Pai. Ao contrário, ele quer depender sempre do Pai. Ele não quer estar separado do Pai. Pelo contrário, ele quer estar junto ao Pai. Glorifica-me junto de ti mesmo. Ele sabia. Desculpa. Ele sabia, irmãos, que ele seria glorificado, mas ele queria ser glorificado junto do próprio Pai, com a glória que ele tinha com Deus antes que o mundo existisse. Ele estava ciente de sua pré-existência e da natureza dessa pré-existência. Jesus sabia de todas as coisas, irmãos. Ele não veio aqui sem entender nada, sem saber o que estava fazendo. Jesus tinha ciência do que ele estava fazendo, a grande obra que ele estava fazendo para o Pai. Por esse motivo, ele faz essa sublime oração, irmãos, que é de chocar, e é para chocar o nosso coração, que é para mexer com o nosso coração. Essa sublime oração aqui. Jesus entendia que havia um tempo na eternidade passada, por isso que ele estava ciente, irmãos, quando ele desfrutava dessa glória. Se Jesus não fosse igual ao Deus Pai, jamais ele oraria assim. Por isso que ele orou desta forma. Deus disse que não compartilha sua glória com ninguém, mas com o Filho é outra coisa. Se Deus e Jesus compartilham da mesma glória, eles são Senhor, irmãos. Aqui refutam aqueles que combatem que Jesus Cristo não é Deus. Ele é Deus igual ao Pai, semelhante ao Pai, com as mesmas características do Pai. Viveu como Pai, na eternidade como Pai. Então Jesus e o Pai é um só. Segundo Tenen, ele disse o seguinte: Jesus, ele tinha uma petição principal, que o Pai o recebesse de volta a glória que ele havia renunciado para cumprir a sua tarefa. Esta petição para um retorno à sua glória imaculada implica inequivocadamente sua preexistência e igualdade com o Pai. Ela confirma sua alegação de que ele e o Pai são um, combatendo a heresia, irmãos, contra o Cristo, o Filho de Deus. O estudo da cristologia, aonde que Jesus é apresentado pelas Escrituras como igual a Deus. Mesma coisa que Deus. Jesus é Deus. Foi o que Filipe falou: mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus falou: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você não me conheceu, quem vê a mim vê o Pai. E nós vimos aí um unicista dizendo, fazendo o combate da trindade, sabe? As heresias que querem desclassificar a Jesus como Salvador igual ao Pai, mas ele e o Pai é a mesma coisa, são iguais. O Evangelho de João tem enfatizado a glória de Jesus ao longo de todo o seu registro. Constantemente João vai apresentar Jesus como Deus. Assim o Pai atendeu a oração de seu Filho e lhe deu glória, e lhe deu louvor. Hoje no céu há um homem glorificado, Jesus Cristo, o Deus homem. O Deus homem que viveu aqui representando Deus na terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos. Viveu como homem, viveu no meio dos homens. Era homem, mas era Deus ao mesmo tempo. Comeu com os pecadores, mas era Deus ao mesmo tempo. Ele viveu na eternidade com Deus, mas era homem também. Agora ele está na eternidade como homem e como Deus, e ao lado do Pai, e ele é Deus. E na eternidade, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver Jesus como ele é. A Bíblia fala, assim como Jesus é, nós o veremos. Jesus, então, ele faz essa oração ao Pai. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Todo que crê em Jesus, irmãos, receberá essa dádiva da vida eterna.
Uma vez que desfrutamos de sua vida, somos vencedores, pois também participamos da glória de Jesus, irmãos. Em 1 João 5,4, João disse, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, irmãos, a nossa fé, mas a nossa fé em Jesus. A nossa fé no Filho de Deus. Então somos mais do que vencedores. Nós já somos vencedores, irmãos. Nós não somos derrotados. Nós não somos de um grupo político que vai ser derrotado. Nós não participamos de uma facção terrena de homens que já perdeu a batalha. Não, nós não perdemos a batalha. No final de tudo isso, vencedores somos nós em Cristo Jesus, irmãos. Depois que acabar toda essa terra, todo esse movimento nessa terra, nessa vida, quem são os vencedores? São a igreja de Jesus, é o povo de Deus, irmãos. Então essas batalhas políticas, essas batalhas que a gente vê aí, irmãos, de povos contra povos, governo contra governo, políticos contra políticos, são batalhas que vão perecer, são batalhas que não vão ficar para a eternidade, mas os que estão em Cristo Jesus terão a vida eterna. Jesus falou isso com o Pai. Nós nascemos de Adão, irmãos. Nós nascemos derrotados, mas agora que somos nova criatura em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. O diabo sempre encobriu a verdade aos olhos dos homens, a obra consumada na cruz através de Jesus. Ele nunca vai permitir que isso seja revelado. Ele vai sempre lutar para que isso não seja revelado ao coração dos homens. Por isso precisa de uma ação do Espírito Santo. Mas Jesus, pelo seu precioso sangue, ele nos tornou vencedores, como está escrito em Apocalipse 12, versículo de número 11. E eles o venceram. Eles quem? A igreja. Venceram quem? O diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a primeira parte dessa oração do capítulo 17, irmãos. Esses 5 versículos, Jesus está orando ao Pai, pedindo que seja glorificado, para que o Pai seja glorificado, que Ele seja glorificado no Pai, provando que eles são a mesma pessoa. Pai é um, o Filho é um, com a mesma natureza, Deus, santo, justo, perfeito. Os dois têm poder para salvar, os dois são eternos, são benditos. Por isso Jesus ora por ele: Pai, glorifique o meu nome, pois eu glorifiquei o seu aqui na terra. E a ansiedade, a vontade de Jesus de ir para o Pai. A partir dos 6 em diante, Jesus vai orar em favor dos seus discípulos, e depois, na subsequência, ele ora pela igreja e ora por todos nós. Até aqui, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender a oração de Jesus pelas nossas vidas. Tá bom? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. No nome de Jesus. Depois o Abner, o presbítero Abner, está com a oportunidade. Oremos, irmãos. Ó Deus e Pai Santo que estás no céu, graças nós demos ao teu santo e soberano nome, porque o Senhor é Deus nos céus e na terra, assim como o teu Filho é Deus nos céus e na terra. E Ele nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. Ó Deus, coordena e orienta nossos corações em tudo, dirigindo os nossos pensamentos, dirigindo as nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Deus. Fica conosco e nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.